título aí. Na verdade eu queria falar de Kafka, mas para não vir aqui começar a cuspir um monte de conceito e com pessoas que não são da área, aí eu quis falar um pouquinho de arquitetura e dar um pouquinho de motivação. Então o que eu vou fazer é basicamente falar um pouquinho de contextualização, da motivação, por que o Kafka é legal. Depois falar um pouquinho de Kafka e se sobrar tempo eu faço uma demonstração. Estou me apresentando, eu sou o André, eu trabalho aqui no Arquiveio desde o começo do ano como engenheiro de dados. Para quem não sabe, engenheiro de dados tem várias funções assim, mas é basicamente juntar dados de várias fontes, que cada dado está em formato diferente, e a ideia é que quem consuma os dados consistentes de várias fontes e tudo junto. É uma explicação extremamente simples, mas enfim. Falando um pouquinho sobre contextualização. Quando a empresa começa a crescer, ela começa a ter vários sistemas e sistemas diferentes. Assim, tá apagado. Então, começa a ter vários sistemas independentes que funcionam de maneira diferente, específicos para áreas diferentes. Então, por exemplo, tem um sistema principal, vai ter um sistema para vendas, um sistema para financeiro. Só que esses sistemas, todos eles produzem dados e consomem dados e frequentemente você vai querer cruzar esses dados. E no fim você acaba chegando numa situação dessa, que isso não é escalável, isso começa a dar muito trabalho de manutenção. Então, para cada sistema você vai ter que fazer uma integração com todos os outros sistemas que produzem dados. Enfim, quando você tem uma situação dessa, o ideal é chegar numa arquitetura de eventos, que é basicamente quem produz dado não se importa com quem está consumindo o dado. Ele produz um evento, que é basicamente um string, e vai mandar, e quem quiser consumir filtra os eventos que são interessantes para ele e toma alguma ação em relação a isso. Para simplificar, eu peguei só dois sistemas, um sistema, por exemplo, de gerenciamento de contas e um discador que a equipe de vendas usaria. Então, quando uma conta é criada, um evento é gerado e o efeito disso é que o discador vai ligar para essa pessoa e o pessoal de vendas vai falar com essa pessoa. A gente está trabalhando numa arquitetura de eventos, então o que a gente manda? Geralmente o que a gente manda é um fato. Então, por exemplo, em 2018, 1/1, às 14h20, a conta 2458 foi criada. Isso é um fato. Pode ser que no futuro essa conta mude de ID, ela seja deletada, mas esse fato vai sempre existir, ele é imutável. Então, a gente vai lá e manda uma mensagenzinha, um JSON. Olha, o tipo conta foi criado, o ID foi tal e esse evento aconteceu tal hora. Só que, por exemplo, o discador ele precisa de um telefone para ligar para a pessoa. Vocês acham que faz sentido colocar o telefone junto nesse evento? Vocês acham que não, né? Na verdade, a resposta depende. Se você faz só assim, você coloca o mínimo de informação possível, o que você está fazendo é um tipo de evento chama Event Notification. Esse é o jeito mais fácil de você desacoplar dois sistemas. Você simplesmente está notificando o sistema que alguma coisa aconteceu. Só que esse discador vai precisar do telefone de alguma maneira. O que ele vai fazer? Ele vai ter que bater no gerenciamento de contas para buscar o telefone. A consequência disso é que para cada conta que for criada vai ter que ter um evento vai vir para cá e depois vai ter que bater uma requisição aqui de novo. Isso começa a sobrecarregar o sistema que produziu o evento. Aí você fala, bom, vamos colocar essas informações junto no evento. Aí seria, manda não só o telefone, manda endereço, manda e-mail, manda tudo que você tem de possível. A vantagem disso é que você não sobrecarrega o sistema inicial, mas você acaba sobrecarregando a rede, porque você está enfiando um monte de informação lá que não necessariamente vai ser usada. Mas tem um outro problema com isso que seria a inconsistência. Por quê? Suponha que você tem dois sistemas. Um que ele tem o seu próprio banco de dados, então ele está atualizando os seus próprios dados, mas ele também vai mandar um evento para um outro sistema.
e esse sistema vai atualizar o seu banco de dados. Então, no caso, esse aqui é um gerenciamento de contas, aqui tem o telefone da pessoa, e aqui tem o discador, que ele também teria o telefone dessa pessoa. Só que existe um conceito que é sempre que você tem replicação de dados, você está sujeito a inconsistência. Então, pode acontecer de tudo. Pode ser que você consiga salvar no banco, mas o sistema falhe antes de enviar o evento. Ou envia o evento, esse evento se perca. Ou então ele enviou o evento, deu alguma falha, ele retentou. Mas essa falha, na verdade, foi um falso negativo e ele retentou e você duplicou a mensagem. Então, um de streaming ele acaba sendo bem inconsistente. Você não consegue garantir que esse banco vai refletir exatamente a realidade deles. Um jeito de resolver isso é o que o pessoal chama de arquitetura lambda. Então, existe um caminho stream entre o dado e a visualização, só que esse caminho ele pode ter inconsistências, e aí depois você pode rodar um job diário ou a cada hora que vai lá e corrige essas inconsistências. O mundo embed acaba sendo mais simples e é mais fácil de tratar a inconsistência. Funciona, tem bastante gente fazendo, só que o problema disso é justamente você estar fazendo código duplicado e você não deveria ter inconsistência para começo de conversa. Né? Mudando um pouquinho de assunto, falar um pouco sobre arquitetura de 3 camadas. Isso é usado bastante em sistema web, que você tem o front-end, que vai rodar normalmente no navegador da pessoa. Cada cliente roda o seu front-end, isso é escalável. Tem um back-end, que é geralmente um sistema stateless, que vai salvar o estado num banco de dados. O back-end também é escalável, mas o banco de dados acaba sendo mais difícil de escalar. Existem algumas soluções, master-master, master-slave, mas ainda assim não é tão simples. Por quê? Porque ele é um sistema que é um estado mutável gigantesco e compartilhado. Como funciona quando você tem replicação de banco de dados? Não é tão simples, mas é possível. Geralmente, quem atualiza o banco escreve em um servidor, por exemplo, uma query SQL, e isso vai ser replicado para o seguidor. Internamente, o banco de dados ele faz isso, ele muda fatos. Então, no dia tal, a conta mudou o endereço para tal. Pode ser que futuramente o e-mail mude ou que essa conta nem exista mais, mas esse fato continua sendo verdade. E com esse fato, o seguidor consegue reconstruir o estado exatamente da maneira que o mestre tem. Se por algum motivo o seguidor morrer, sei lá, acontecer alguma coisa, ele ficar corrompido, você pode simplesmente jogar fora esse banco de dados e recriar a partir dos logs. Por quê? Porque os fatos são imutáveis. E isso é o que a gente chama de dualidade entre logs e tabelas. Então, suponha que você tem uma tabela, então tudo que acontece nessa tabela, por exemplo, criou uma nova linha, você vai lá e gera um log disso, e você consegue usar esse log para recriar essa tabela. Então, e se a gente pegasse aquela fila de eventos que era um detalhe de implementação do banco de dados, de como replicar entre vários servidores, e fizesse a arquitetura a partir disso, a gente teria o que a gente chama de arquitetura capa, que é parecido com a arquitetura lambda que eu mostrei lá atrás, só que sem a parte embed. Então, basicamente, todos os dados que chegam, você insere ele numa fila de eventos e todos os bancos de dados, todas as visões que você for ter, vão consumir dessa fila de eventos. Se por algum motivo esse banco de dados corromper, você simplesmente joga fora ele e consome de novo dessa fila de eventos. Não necessariamente esses bancos de dados precisam ser iguais. Pode ter aqui, por exemplo, um banco de dados transacional e aqui um banco de dados colunar, que é muito bom para fazer análise. Pode ter, por exemplo, visões diferentes em cima do mesmo dado. Então, no caso da conta que fica mudando de e-mail, aqui você pode ter simplesmente o último e-mail dessa conta e aqui você tem uma contagem de quantas vezes essa conta mudou de e-mail. Se no futuro eu precisar de uma outra visão,
você consegue simplesmente reprocessando logs e ter essa visão, não tem... essa informação não foi perdida. Isso não falou, não deu problema de novo. Então, só que o importante para essa arquitetura capa é que você tem um sistema de logs que seja eficiente. Você não pode armazenar esse log em algum lugar que esse log seja perdido. Tem que garantir que esse log vai ser consistente, não vai ter duplicação de eventos, não vai ter perda de eventos, e que seja fácil de trabalhar com ele. E aí é que vem o Kafka. O Kafka ele é um sistema bem completo, ele tem várias funcionalidades. Os principais usos dele é como sistema de mensagens e como sistema de armazenamento. Como sistema de mensagens, tem, por exemplo, o PubSub da Google, tem o SNS, o SQS e o Kinesis. Todos eles são sistemas de mensagens e o Kafka ele meio que faz tudo isso. Aqui na Arquivei a gente tinha uma arquitetura que tinha 7 sistemas de mensagem, a gente unificou tudo isso em um só. Sistemas de mensagem normalmente eles são divididos na categoria de Publish, Subscribe e filas. Publish e Subscribe é normalmente quando você quer distribuir uma informação com vários consumidores diferentes. E filas normalmente é quando você quer balancear a carga. Então, você tem workers iguais que estão consumindo a mesma coisa. E como sistema de armazenamento é basicamente a arquitetura capa que eu mostrei lá atrás. Então você armazena o log, esse log fica lá para sempre e aí quando você quiser fazer uma visão você simplesmente processa todo o log. O Kafka tem várias APIs, as principais delas são de produtor e consumidor, então ela produz uma mensagem, leva uma mensagem. Existe a API de streaming, que basicamente ele abstrai essas duas, então ele consegue ler de um tópico, escrever num tópico e fazer algumas coisas em cima disso, como agregações e tudo mais. E conectores é basicamente você conectar o Kafka diretamente com o banco de dados. Então toda alteração que acontece no banco de dados, isso gera um evento para o Kafka, ou então todo o evento do Kafka manda direto para o banco de dados. Mas que a gente vai falar mais dos produtores e consumidores. Um tópico é basicamente uma fila. Então, todas as mensagens que chegam vão ser escritas aqui no final da fila e um consumidor vai começar a ler a partir do começo da fila. Essa fila é ordenada, todas as leituras escritas são sequenciais. A mensagem fica lá por um certo tempo, você pode deixar esse tempo para sempre, que aí seria um sistema de armazenamentos, ou, às vezes não é necessário ficar para sempre, ela fica retida por um tempo. Você pode personalizar esse tempo por 7 dias, ou você pode deixar a fila com tamanho máximo, por exemplo, com 1 GB. Na hora que ela passar de 1 GB, as mensagens antigas vão ser deletadas. Quando você está consumindo, para o Kafka, o consumidor é só um ponteiro. Então você pode ter múltiplos consumidores lendo dessa fila, que para o Kafka cada consumidor é só um ponteiro apontando para qual é a próxima mensagem que vai ser lida. E isso é gerenciado pelo Kafka automaticamente. Um worker pode morrer e subir de novo, ele só fala para o Kafka, olha, me dá a próxima mensagem. O importante é que o consumidor ele commite no Kafka qual foi a última mensagem que ele leu com sucesso. Porque às vezes o consumidor morreu no meio do processamento daquela mensagem e aí ele não commita isso. A hora que um novo worker subir, o Kafka fala, bom, vou te mandar a próxima mensagem que não foi processada com sucesso. Se por algum motivo precisar reprocessar as mensagens, isso acontece, por exemplo, quando tem um erro no código do consumidor ou teve algum problema para frente depois que consumiu a mensagem, você pode simplesmente chegar no Kafka e mudar esse offset, pegar esse offset que estava aqui e mandar para cá. Isso é uma coisa muito boa, porque o Kafka ele trabalha com sequências. Então, por exemplo, o PubSub ele não é sequencial, você comita uma mensagem específica.
O problema disso é que quando precisa reprocessar, você precisa descobrir quais mensagens falharam e quais você vai ter que inserir de novo numa fila. E com o Kafka é muito simples. Você simplesmente descobre até qual mensagem foi processada com sucesso e simplesmente seta o offset a partir dali. O problema de ser sequencial é que você não consegue garantir, você não tem como ter dois workers processando na mesma fila, porque o Kafka ele trabalha muito com ordem. Então aqui eu tenho um exemplo de vários sensores GPS mandando a posição deles para o Kafka, para ser processado em algum lugar. Então o sensor A ele fala, olha, estou na posição 1, o sensor B fala, estou na posição 2. Essa foi a ordem dos eventos. Então eu sei pela ordem dos eventos que o sensor A está na posição 3, o B está na posição 1. Só que se você paraleliza o processamento disso aqui, e paralelizando você não garante que os workers vão consumir na mesma velocidade, você pode ter uma situação de os dados são errados. Então, por exemplo, aqui o sensor A está na posição 2. Por mais que tenha um evento depois disso falando da posição 3, só que ele foi processado antes. Se for necessário fazer um load balancing, o Kafka tem um conceito de partição, que basicamente você escreve em mais de uma fila. Se a ordem for importante, o Kafka, você pode mandar uma mensagem chave-valor para o Kafka, ele vai garantir que todas as mensagens da mesma chave vão cair na mesma fila. Então, por exemplo, aqui você garantiria que o sensor A sempre cairia no mesmo worker. Aí nunca teria essa informação errada. Mas se a ordem não for importante, o Kafka internamente simplesmente manda para qualquer uma das partições. Do lado do consumidor também. Você pode ter 3 consumidores lendo. Você pode ter um consumidor só lendo, que ele vai simplesmente ler de qualquer uma das partições. Mas você nunca pode ter 4, porque se tivesse 4 consumidores, você teria a situação de 2 consumidores lendo a mesma partição. Isso o Kafka não deixa. Uma coisa que as pessoas confundem normalmente quando eu estou explicando isso é ter múltiplos workers e load balancing. O Kafka permite vários workers ler da mesma partição, só que eles têm que estar lendo a mesma coisa. Se você tiver uma situação de load balancing, que cada worker vai ler uma coisa diferente, aí você precisa de várias partições. O outro conceito do Kafka é a replicação, porque você não pode se dar o luxo do worker morrer, ou o dado ser corrompido, ou alguma coisa do gênero acontecer e você perder os dados. Então tem o conceito de fator de replicação no Kafka, que é basicamente cada partição ela vai ter uma cópia em outros nós do cluster de Kafka. E o legal disso é que você consegue colocar cada partição em um nó diferente. Isso acaba distribuindo a carga no cluster. A partição sempre vai ter um broker. Um broker é sempre só uma palavra para nó. Você sempre vai ter um broker que é líder, então todas as requisições, tanto de produção quanto de consumo, vão cair no mesmo servidor. Mas, se esse broker cair, tem outro broker que pode assumir a posição de líder. Aqui nesse exemplo eu tenho o fator de replicação 3. Então, para cada partição eu tenho mais 2 nós que estão com a informação replicada. Quando você tem um fator de replicação 3, você pode ter 2 brokers morrendo que o Kafka continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Então, aqui eu tenho 4 brokers. Se 2 nós desses morrerem, por exemplo, se o 3 e o 4 morrer, 1 e o 2 conseguem assumir e eles têm a informação de todas as partições. Tudo funciona como se nada tivesse acontecido. Tem muito mais conceito no Kafka, então nem adianta eu tentar entrar em todos esses assuntos. Só o Kafka Streams aqui daria para fazer um curso inteiro sobre ele, porque ele é muito legal, tem bastante coisa que dá para fazer. Mas o que eu queria falar é que a ideia do Kafka é unificar batch e stream. Então, você normalmente tem um mundo do batch, que tudo funciona consistentemente, e tem um mundo do streaming que tem a vantagem de ser real time, mas normalmente é inconsistente.
Com Kafka, a ideia dele é meio que unificar isso. Então, por mais que seja uma fila, você poderia ler em batch, então pode ler a cada 1 hora, ler todas as mensagens até chegar no momento atual, e depois espera mais 1 hora. Ou então você pode ler enquanto as mensagens estão vindo. Se em algum momento ficar inconsistente por alguma falha, você simplesmente pode jogar o estado fora e reprocessar a partir do log. Isso é uma coisa muito legal do Kafka. E, bom, eu tenho 10 minutos ainda e eu vou fazer algumas demonstrações e depois eu abro para pergunta, beleza? Vamos lá. O Kafka internamente ele tem vários scripts para lidar com ele, só que ele acaba sendo meio chato, acaba tendo umas linhas de comando bem grandes. Aí eu fiz um scriptzinho para abstrair isso, se alguém quiser, tá open source aqui. Pode mandar beijo depois, né? Aí? Pode mandar beijo depois, né? Mas se quiser, não precisa dele, não é tão complicado assim. Eu posso listar aqui todos os tópicos, então... Você consegue aumentar a fonte? Eu consigo. Então, bom, mais. Se a fonte estiver ruim, vocês falam também, tá? Aqui eu estou usando um servidorzinho de dev que tem no Archivay, ele vai listar todos os tópicos. O script não é muito rápido, mas enfim, não consegui fazer muito melhor. Aí o que eu vou fazer, eu vou criar um novo tópico para apresentação. Então, kcompose, topic, list. O kcompose foi meio que inspirado no Docker Compose, mas enfim. Topic create, apresentação. Quando eu crio um tópico, eu preciso especificar quantas partições ele tem. Então, partitions, vou criar uma partição. E eu preciso especificar também qual que é o fator de replicação dele. Fator de replicação 1, porque o meu servidor só tem um nó. Ele vai criar aqui. E aí eu vou começar a consumir dele. Então, compose. E aí eu vou começar a produzir nele. Na hora que ele abrir esse terminal, eu posso simplesmente mandar uma mensagem e depois de um tempo, se tudo der certo, aparece guardando. Às vezes ele dá uns problemas de timeout, mas porque o servidor está com uma latência meio alta. Aí elas vão aparecendo aqui. Não se enganem com essa latência. O Kafka ele aguenta uma taxa de mensagens bem alta. Eu já consegui fazer ele produzir e consumir 100 mil mensagens por segundo, que é bem alta. Mas, obviamente, isso foi o meu teste de carga. Daria uma situação real, talvez ele consumiria um pouco menos, mas já é bem acima das nossas necessidades. Então, ele aguenta bastante coisa. Bom. E era isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Qual é o custo de uma partição? Valeria a pena criar 10 mil partições? Pro Kafka, quanto mais partições, mais ele começa a ficar lento. Aliás, a métrica para saber se o Kafka está ficando pesado ou não é quantas partições você tem. Não importa o tamanho da partição, ele pode ter 10 elementos, ele pode ter 100 milhões. Para o Kafka isso é irrelevante. Mas quanto mais partições, mais lenta vai ficando. Mas, de novo, você pode ter 10 mil partições e ter 10 mil nós. Aí ele distribui através do cluster e isso acaba sendo tranquilo. Posso perguntar, né? Se
Se eu preciso, digamos que você falou, usando ele como um event source, eu vou fazer uma carga em algum lugar e momentaneamente eu vou ter, sei lá, uns 20 consumidores. Eu escalo as partições proporcionalmente ao número de consumidores? Qual que é a conta que eu devo fazer? Tá, é o seguinte, existe duas situações. Uma delas é quando você quer ter várias visões, então você tem vários consumidores, mas todos os consumidores vão ler todas as mensagens. Isso para o Kafka é irrelevante, você pode ter quanto você quiser. Agora, quando você está fazendo um balanceamento de carga, então você tem vários consumidores e cada um vai ler um pedacinho dos eventos, aí para cada worker você vai precisar de uma partição. Então, se eu estou distribuindo, né, balanceando a carga, fazer um para um seria o ideal ou essa é a conta mesmo? Você está... Sim, seria o ideal. Idealmente você teria até mais partições do que a quantidade de workers que você tem, porque a quantidade de workers pode escalar. O Kafka ele não vai escrever uma partição que ela está teoricamente ociosa ali, porque só se tiver um consumidor nela que ele vai escrever, certo ou não? Não, ele vai escrever uma partição, nem se importa quem está consumindo. Mas se eu tenho mais partições que consumidores, ele... Não, um consumidor ele pode ler de mais de uma partição. Isso o Kafka gerencia internamente. Ele vai fazer o round robin na leitura também. Isso. Você pode simplesmente falar, olha, lê desse tópico, aí internamente ele gerencia qual consumidor está lendo de qual partição, mas se você quiser descer o nível, você consegue falar, olha, lê de tal partição. Mas aí se você tentar dois workers ler da mesma partição, ele não vai deixar. Eu posso dizer que é saudável forçar uma partição? Existe alguma aplicação prática? Que eu saiba, não. Quando o seu produz aprendizagem, você vai dar o seu consumidor, você precisa escalar. Sim. Como se faz isso para escalar o consumidor? Bom, quando você tem mais produção do que consumo. Isso é um problema da arquitetura geral, não um sistema de filas, e aí você precisa escalar o número de consumidores. E aí você está escalando o número de consumidores, e isso é maior do que o número de partições, aí sim tem que aumentar o número de partições. E aí, se o número de partições está ficando muito alto, talvez precisar de mais nós no cluster. Mas assim, o Kafka ele aguenta muito tráfego. Assim. Aí só se for numa escala mais alta, tipo o LinkedIn, Netflix, eles têm cluster de Kafka com 100 nós. Mas é para processar na faixa de petabytes por dia. Então, seguindo esse pensamento, você pode escalar indefinidamente, colocando novos nós e particionando mais o sistema. Sim. Você pode ter um tópico que tem, sei lá, uma partição e adicionar mais partições depois. Isso você consegue fazer. Fazer o downgrade de partições não tem problema também. Tipo, eu coloquei 4 partições, de repente eu voltei para 2. Então, você fazer downgrade de partições, você vai perder dados. Perder dados. Mas aí você coloca um cara consumindo 2 partições, beleza. Você está vendo? Não é um para um, né? Se os meus consumidores diminuírem, vai ficar... Não, isso faz sentido você querer diminuir o número de partições, que às vezes você foi lá, criou 100 partições, aí o cluster ficou pesado, você quer diminuir. Não tem um jeito simples de fazer isso. Eu vou ter que tomar muito cuidado para não perder. Uma dúvida aqui. Quando o estagiário fala, vamos colocar 50 partição, você ia dar porrada dele lá no meu pau. Criar novas partições é fácil, diminuir é difícil. E o criar, mas ele também no mundo passado. Então, se eu for... Estou com uma partição, não estava aguentando, coloquei 2 para conseguir escalar os consumidores. Aí eu falo, beleza, esses novos consumidores, eles vão ter que consumir do começo uma partição só, porque no começo só tinha uma, até chegar no momento que tem 2. Quando você cria a partição, ela vai estar vazia. Vai estar vazia. Sim. Então eu não conseguiria reprocessar o passado mais rápido. Eu estou limitado a uma partição só. Mas esse fator de replicação não vai fazer algo mágico? O fator de replicação ele é simplesmente para alta disponibilidade. Ele não é para balancear a carga. Você quer balancear a carga tanto no lado do cluster quanto no lado do consumidor, precisa de mais partições. Mas no caso do passado, eu replicando ele, aumentando, eu acho que você simplesmente escreve no passado, acho que vai ter só uma partição, até chegar no momento que foi criado uma outra.
Uma coisa importante, se for aumentar o número de partições, é quando a ordem importa. Então, por exemplo, você tem uma partição só e você tem um exemplo lá do sensor de GPS. Aí você vai lá e cria 2 partições. Você tem que tomar o cuidado de chegar no produtor e falar para ele mandar a mensagem chave-valor, porque aí mensagens com a mesma chave vão cair na mesma partição. Bom, deu 30 minutos aqui. Perfeito. Obrigado.